No dia 14 de maio de 1958, Arthur Berletti, um tratorista da prefeitura de Sarandi, do Rio Grande do Sul, regressava do interior do município, viajando hora a pé, hora de carona. Quando às 19 horas, ao passar pela fazenda, o Dr. Dionísio Peretti viu uma luz estranha no mato à beira da estrada, a uns 200 metros de onde se encontrava. Curioso, atravessou a cerca de arame para ver o que era aquilo e, chegando a 3 metros do foco, constatou que a claridade opaca provinha de um enorme objeto circular de uns 30 metros de diâmetro, cuja forma lembrava 2 bandejas viradas uma contra a outra. Receoso, pensou em fugir, mas a curiosidade foi mais forte e ele aproximou alguns passos. Normalmente, quando falamos de algum caso ufológico, onde as testemunhas afirmam ter tido algum contato com seres de outros planetas, esses relatos mencionam um contato pacífico, onde ocorrem conversas com alienígenas e até a visita à nave. Em outros casos, a interação não é nada pacífica e baseada no sequestro da vítima humana, a abdução, que muitas vezes afirmam terem sido alvos de experiências científicas. O caso Arthur Berletti é um tanto diferente, pois, segundo as suas afirmações, ele teria viajado junto com os alienígenas até o planeta natal deles. Esse tipo de relato não é único, mas é extremamente raro. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Eram 7 horas da noite. O caminho longo e escuro da estrada de chão estava se tornando cansativo. Mais um dia de trabalho estafante do mês de maio de 1958. Arthur Berletti, um tratorista da prefeitura, regressava do interior a caminho de Sarandi. Mas antes de completar os 18 quilômetros que ligavam a localidade de Natalina à sede do município, deparou-se com uma intensa luz no mato à beira da estrada. Curioso, atravessou a cerca de arame farpado e avistou um objeto redondo com mais ou menos 30 metros de diâmetro. Sorrateiramente surgiram 2 vultos de dentro do objeto e um jato de luz forte atingiu o tratorista, fazendo-o perder os sentidos. A partir daí, os familiares e amigos de Arthur ficaram 8 longos dias sem notícias suas. Um extenso, detalhado relato sobre uma viagem a outro planeta deu origem a uma série de especulações e até mesmo piadas na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Arthur teria sido abduzido por mais de uma semana, levado por uma espaçonave a um planeta chamado Acarte. Dessa experiência nasceu a obra Da Utopia Realidade, Viagem Real a Outro Planeta. Nos manuscritos de 422 páginas a lápis, Arthur descreve fatos históricos e científicos que foram descobertos ao longo desses 50 anos. A história ficou conhecida como o caso Berletti, levando ufólogos do mundo inteiro a investigar o fato. Segundo os manuscritos, Arthur Berletti foi parar no tal planeta chamado Acarte, a 62 milhões de quilômetros da Terra. Esta distância, porém, foi questionada por cientistas que afirmam ser impossível existir um planeta tão próximo da órbita terrestre. No livro, Arthur conta que só recuperou os sentidos em uma cama diferente, com pessoas altas e claras se movimentando ao redor dele. 2 homens o conduziram à porta de saída, onde pôde observar perplexo a nave pousada em um lugar estranho. Tive a impressão de que havia perdido metade do meu peso e, ao mesmo tempo, de que meus ombros haviam aumentado de volume, escreveu. Ele conta ainda que quando balbuciou algumas palavras em um dialeto alemão, muitos lugares do Rio Grande do Sul foram colonizados por imigrantes alemães e até os dias de hoje tem-se o costume de falar a língua alemã.
Os homens entenderam a língua e assim passou a haver uma comunicação entre eles. Durante os 8 dias em que esteve no planeta, Arthur descreve detalhes sobre as cidades superpopulosas, a água tão leve como o gás, o transporte local, as armas utilizadas pelos habitantes como desintegradores e os neutralizadores solares. O grande problema de Acarte é o da superpopulação. Por isso, os acartianos estão de olho na Terra. Não para invadi-la à força, pois eles possuem alto senso humanitário, são muito evoluídos e bons. Todavia, sabem que os próprios terráqueos se destruirão com suas armas atômicas, o que não vai tardar muito. Então, sem guerra, sem qualquer violência da parte deles, eles poderão ocupar o planeta. A radioatividade não constituirá problema. Segundo Berlet, os neutralizadores solares, além de usados como armas, também são empregados na medicina e na lavoura. Quanto ao sistema de governo, Berlet não sabe como qualificá-lo. Disse ser uma mistura de sistemas com um nome diferente. Lá não há uma moeda circulante. O planeta Acarte é um só país, inteiramente habitado. Sua capital, aquela metrópole onde se encontrava, tinha 90 milhões de habitantes. Todos do país trabalhavam para a coletividade e tinham um padrão de vida elevadíssimo. O governador é eleito a cada 3 anos por um conselho de 500 membros. Na viagem de volta, ao contrário da ida, Arthur percorreu alguns trechos. Ele afirma que tomou uma pílula, tal como os outros tripulantes, para que dormisse nas zonas de turbulência magnética no espaço. A nave deixou no campo, a 5 quilômetros de Sarandi. Arthur foi para casa e demorou uma semana para ordenar as ideias confusas e fazer desenhos de anotações sobre a viagem. Após escrever à mão toda a aventura vivida em outro planeta, Arthur Berlet publicou um livro com o prefácio e epílogo de 2 importantes ufólogos. 50 anos depois, a edição da Utopia Realidade, Viagem Real a Outro Planeta, só pode ser encontrada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e nas bibliotecas municipais de São Paulo e Curitiba. Há ainda alguns exemplares com a filha de Arthur, Ana Berlet, que ainda mora em Sarandi, tem um estúdio fotográfico e é a principal divulgadora da história do pai, que faleceu em 1994. Em 1972, Arthur foi convidado por estudiosos da ufologia para dar uma palestra na Alemanha sobre sua experiência extraterrestre. Há pouco tempo, o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência, durante a Semana Nacional de Museus, em conjunto com a IPAM, o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, apresentaram uma exposição sobre o caso Berlet. Arthur Berlet, o gaúcho que viajou para outro planeta. 50 anos de história. Foi uma exposição com acervo documental, fotografias do arquivo pessoal de Arthur Berlet, um roteiro elaborado com a ordem cronológica dos acontecimentos, os manuscritos originais em cadernos que somam 422 páginas. Relatos como o de Arthur Berlet são estudados há anos por cientistas e pela comunidade ufológica. A NASA, a Administração Nacional Aeronáutica e Espacial, investe milhões de dólares em pesquisas relacionadas a vidas em outros planetas. E a mesma questão, há séculos, produz inúmeras especulações. É possível existir vida fora da Terra? Os cientistas não duvidam de que realmente há vida em outros planetas, mas a grande dúvida é a respeito da vida inteligente. Não existem evidências científicas de seres inteligentes vivendo fora do nosso planeta, mas a ciência não descarta essa possibilidade. O assunto continua despertando polêmica até hoje, inclusive na comunidade científica. Casos como o de Arthur Berlet são perturbadores. Esse homem veio com uma enxurrada de informações, dizendo que havia visitado outro planeta. E hoje, aos olhos da ciência, podemos perceber que muito do que ele escreveu foi realmente descoberto anos mais tarde, como por exemplo, o silício monocristalino. Arthur Berlet era de origem muito humilde, semi-analfabeto, e não seria capaz de inventar os acontecimentos com riqueza de detalhes descrita no livro.